Prezada deputada Janaína Pascoal, meu nome é Melanie Amorim, eu sou médica, ginecologista e obstetra, professora de ginecologia e obstetrícia na UFCG, aqui em Campina Grande, e na pós-graduação em saúde integral do IMIP, em Pernambuco. Eu estou envolvida com assistência ao parto exclusivamente no âmbito do SUS, e trabalho tanto na assistência como na pesquisa há quase 30 anos. Fiz parte do grupo elaborador das diretrizes para assistência ao parto, tanto ao parto normal como a cesariana aqui no Brasil, e também fiz parte do grupo que desenvolveu as diretrizes para uma experiência de parto positiva da Organização Mundial da Saúde, publicadas agora em 2018. Durante vários anos, eu também coordenei um projeto de humanização da assistência ao parto no SUS, aqui em Campina Grande, e foi, portanto, com muito interesse que eu tenho acompanhado na realidade, a polêmica em torno de seu projeto 435 de 2019, na Alesp, pois o projeto em tela aborda pontos importantíssimos, eu diria, que interessam tanto as mulheres, as principais interessadas, mas aos profissionais de saúde envolvidos na assistência. Eu entendo, na verdade, que nós temos mais pontos em comum do que se pode imaginar, embora possamos discordar, o que é bastante salutar, na forma de atingir o que acredito ser o nosso objetivo comum e o objetivo primais, que é o bem-estar do binômio mãe-bebê, e o respeito à autonomia feminina. Eu sou feminista, deputada, defensora ferrenha dos direitos sexuais e reprodutivos, e acredito sim no que nós temos repetido há décadas: meu corpo, minhas regras, e como dizem nossas irmãs em castelhano, nós outras parimos, nós outras decidimos. Em sã consciência, eu jamais me opus ou me oporia ao direito de uma mulher consciente e informada, para quem todas as opções de parto estão disponíveis, decidir livremente pelo parto normal ou pela cesariana. Eu até tenho discordado de algumas ativistas em relação a isso, mas eu acho que é direito da mulher, o direito de decidir. Ocorre, e isso, ao meu ver, é um grande problema, que nós vivemos uma realidade atroz no modelo de assistência ao parto no Brasil, um modelo que, na maior parte dos serviços e regiões, é fortemente tecnocrático e só oferece às mulheres, na prática, duas possibilidades, ou duas alternativas, porque não são opções. Uma cesariana que pode ser mais ou menos respeitosa, e aí eu digo mais ou menos, porque já ouvi relatos terríveis de violência obstétrica durante cesariana. E as mulheres que me acompanham, que me seguem nas redes sociais, podem corroborar o que eu estou afirmando. Mas que, nisso a deputada tem razão, está disponível para as mulheres no setor privado, ou a outra alternativa, partos vaginais traumáticos e permeados por intervenções que fogem completamente do que nós chamamos boas práticas na assistência ao parto. Práticas essas que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, e isso já faz mais de 20 anos. Impõe-se o jejum, muitas vezes não é respeitado o direito da mulher da presença do acompanhante, a presença de uma doula, há uso abusivo de ocitocina, da ocitocina sintética, para aumentar as dores do trabalho de parto ou induzi-las. As mulheres são obrigadas a parir na posição de litotomia, ou seja, deitadas desconfortavelmente, com as pernas muito frequentemente amarradas àqueles estribos que também são terríveis. Sofrem múltiplos toques, não são monitoradas com a frequência com que deveriam ser, porque a Organização Mundial da Saúde recomenda, e isso é muito importante, que mesmo as parturientes de baixo risco, elas tenham a ausculta fetal a cada 30 minutos durante o trabalho de parto e durante o período expulsivo a cada 5 minutos. E a gente dificilmente vê isso
em qualquer cenário de assistência ao parto, na maior parte dos serviços assistidos pelo SUS, parte pela superlotação, parte porque realmente não tem o cuidado que se deveria ter com essas parturientes. Essas mulheres, com frequência, recebem sem necessidade, como a gente já falava, esse soro com ocitocina, que aumenta grandemente as dores do trabalho de parto. E eu sei que a deputada se sensibiliza fortemente com essa questão, tanto é que sua proposta é de oferecer e tornar obrigatória a disponibilidade de analgesia nos serviços públicos. Mas a grande realidade, veja bem, deputada, é que na grande parte desses serviços, isso ocorre em todo o país, é negada a essas mulheres qualquer forma de alívio da dor, mesmo de métodos não farmacológicos. E tanto nossas diretrizes como a Organização Mundial de Saúde colocam como boa prática, como uma prática baseada em evidências, que sejam ofertados os métodos de alívio da dor que a mulher decida, porque a mulher é que deve decidir qual é o método que ela acha mais oportuno e necessário. Se ela deseja métodos não farmacológicos, como massagem, como compressas quentes, como imersão em água, que isso lhe seja oferecido. Se ela pede uma analgesia, que isso lhe seja oferecido. Como a gente já falava, os toques, eles são abusivos, são muito frequentes. Às vezes eles são realizados somente com o propósito de ensinar, é a famosa vagina escola. As mulheres são alvo de toques com o único objetivo de ensinar alunos e residentes a aprender a fazer um toque vaginal. E, finalmente, na hora do parto, que deveria ser o momento mais tranquilo, o momento da chegada do bebê, nós sabemos, de acordo com os dados da pesquisa Nascer no Brasil, que incluiu mais de 24 mil mulheres, que foi publicada em 2014, mais de 50% dessas mulheres recebem a famigerada episiotomia, o PIC no períneo, um corte que é realizado na região vulvo-perineal com o objetivo teórico de alargar o canal de parto e facilitar o parto, mas que a gente sabe hoje em dia e que a OMS recomenda contra a sua realização de rotina e que não há nenhuma evidência corroborando na prática qualquer indicação para sua realização. E nesse momento, quase 40% das mulheres também recebem a nefanda, a atroz manobra de Kusteler. Elas têm suas barrigas empurradas para que o nascimento aconteça, sem nenhuma indicação formal. E o pior de tudo é que essa manobra ela foi proscrita por nossas diretrizes e também pela Organização Mundial de Saúde. E, finalmente, quando nasce o bebê frequentes vezes é afastado de sua mãe e também submetido a múltiplas intervenções, sem necessidade, que são deletérias, que têm efeitos prejudiciais, às vezes, por toda a vida, um dos quais eu poderia citar, que é o clampeamento precoce do cordão umbilical, que priva o bebê de quase 25% de sua volemia e está associado ao aumento do risco de anemia em toda a primeira infância. Então, é preciso ter cautela quando a gente vai interpretar o que é que pede uma mulher que pede uma cesárea, o que é que quer a mulher que está solicitando uma cesárea. Quando muitas dessas mulheres estão, na verdade, escolhendo, e aí eu diria entre aspas, contra a possibilidade de um parto violento e ainda iludidas pelo canto da sereia da indústria das cesáreas, que pretende vender a cesariana eletiva como tão ou mais segura que o parto normal, e não é. E isso a gente tem evidências corroborando. Eu li sensibilizada seu relato como advogada de processos, em que atuou, em que atribui os casos de asfixia ao retardo na realização de uma cesariana. E eu lhe digo, deputada, como especialista que tem outro tipo de experiência, que está na outra ponta, eu também atuo nos comitês de morte materna e perinatal e também tenho atuado como perita em muitos processos ao longo desses 30 anos.
porque eu sou especialista. E na maior parte desses casos, o que a gente verifica não é a questão do retardo em si na realização da cesariana, é a má assistência ao parto. Falta da realização da ausculta em tempos oportunos, má condução do trabalho de parto, uso inadequado de ocitocina, enfim, é uma sequência, uma cascata de intervenções que acaba gerando resultados adversos. Então, se um bom perito ele analisa esses prontuários, ele vai encontrar essa sequência de intervenções catastróficas que pode levar a péssimos resultados, e isso a gente reconhece, que não é o parto normal ou sua tentativa que se configuram como vilões, mas sim a má prática, a violência obstétrica. A cesariana letiva a pedido, por outro lado, não é tão frequente como se leva a crer. É claro que ela existe. Existem as mulheres que vão escolher uma cesariana, mas, embora nos setores privados nós possamos observar taxas tão alarmantes como 80%, 90%, em alguns hospitais perto de 100% de cesarianas, os estudos demonstram um nítido descompasso entre o discurso médico, que atribui todas as cesarianas ao pedido das mulheres, e a fala das mulheres, que quando são entrevistadas, e a gente entrevista e pergunta a essas mulheres por que sua cesariana foi realizada, qual a indicação. E aí elas desfiam uma série de pseudo-indicações, de pretextos, na maior parte das vezes estapafúrdios de cesarianas, entre os quais o campeoníssimo, eu diria, é a famosa circular de cordão, que não é indicação de cesárea, mas tem um rol de muitas outras que eu me ocupei em listar ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, e hoje já são mais de 200. As evidências demonstram, e uma delas é dessa pesquisa Nascendo Brasil, que, na verdade, cerca de 70% das mulheres elas começam o pré-natal expressando o desejo de ter um parto normal, e o que acontece é que muitas vezes, frequentes vezes, elas são convencidas por seus médicos de que existe um pretexto qualquer, uma suposta indicação justificando uma cesariana. E os resultados se expressam em aumento de complicações, tanto maternas como neonatais, e complicações em longo prazo, que não são vistas quando a gente analisa os casos pontualmente. Porque é fato que hoje em dia a cesariana é uma cirurgia segura, ela é muito mais segura do que eu era há décadas e mais décadas. Cesariana, no século XIX, matava. Era tão frequente a morbidade e a mortalidade que Porro chegou a sugerir que se fizesse cesariana junto com esterectomia, porque o risco de infecção era imenso. Então, hoje isso não acontece. Realmente, cesariana é uma cirurgia segura. Então, nós precisamos entender epidemiologicamente e ter comparação com o grupo controle e analisar não só em curto, mas em longo prazo. Então, em termos de mortalidade materna, o que a gente observa é que a cesariana, ela é sim uma cirurgia salvadora, e eu adoro cesarianas. Quando cesarianas são bem realizadas e bem indicadas, elas são fantásticas. Foi uma cirurgia que ela surgiu para salvar vidas. O problema é que isso só acontece até a gente ter uma taxa entre 10% a 15% de cesarianas. A partir daí, esse efeito protetor da cesariana, ele desaparece, ele deixa de existir. E nós começamos a ver as complicações, tanto para a mãe como para os bebês, e essas complicações não são somente imediatas, elas vão acontecer em longo prazo. E é agora, exatamente nesse momento, que nós começamos a estudar bem. Nos últimos anos, a gente tem conseguido estudar bem essas complicações, porque a gente está vendo o reflexo do que aconteceu nas décadas passadas com a elevação das taxas de cesariana, que, embora sejam muito altas aqui no Brasil, mas essa elevação das taxas de cesariana aconteceu em todo o mundo. Então, o que é que nós temos visto? Mulheres que tiveram cesarianas têm maior risco de hemorragia, de ter uma esterectomia, de ter gestação em cicatriz cesariana, de ter placenta prévia, de ter acretismo placentário. E seus bebês, por suas
vez, vão ter maior chance de desconforto respiratório e, em longo prazo, de ter complicações alérgicas e também de várias doenças do adulto que se originam no período perinatal, especialmente obesidade, síndrome metabólica e hipertensão. Não se pode conceber, portanto, um sistema de saúde em que se disponibilize para as mulheres apenas essas duas alternativas. E que essas alternativas, porque mais uma vez eu reforço, não são opções, sejam disponibilizadas sem ampla discussão, sem um preparo pré-natal e, sobretudo, sem uma mudança radical no paradigma de assistência ao parto, para que escolhas sejam feitas e a autonomia, de fato, seja respeitada. Todas as opções devem estar disponíveis. E elas devem estar disponíveis para que as gestantes possam, de fato, ter experiências positivas no momento do parto, que é a recomendação básica da OMS, tanto que nossa diretriz da Organização Mundial de Saúde é recomendações para uma experiência positiva no parto. Então, se a assistência ao parto não é humanizada, nem atende às recomendações baseadas em evidências, nós não podemos esperar que as cesarianas eletivas resolvam os problemas estruturais e sejam garantia de autonomia. Quem passa de relance, e eu passo por muitos desses serviços em visitas frequentes que a gente faz em nosso cotidiano, quem passa de relance por um serviço superlotado, com gestantes em cadeiras, macas no corredor, quem vai monitorar a taxa das boas práticas nos hospitais, quem passa por tudo isso sabe do que eu estou falando. Sem mudar o paradigma, nós não podemos esperar uma assistência humanizada à cesariana, que tanto mulheres como bebês merecem, porque o nascimento por cesariana também deve receber uma assistência humanizada. O que nós receamos é que abusos e maus tratos continuem, pois violência obstétrica não é apanágio do parto normal. A violência obstétrica, na verdade, permeia todos os passos da assistência à gravidez, ao parto e ao puerpério. Era isso que eu tinha a colocar, espero contribuir com esse debate e, como eu disse, eu acho que nós temos muitos pontos em comum, porque o nosso objetivo é um só, e é garantir uma assistência de boa qualidade e garantir que, de fato, as escolhas das mulheres, elas sejam respeitadas, que a autonomia, de fato, ela exista e que seja a base desse tripé em que consiste a humanização da assistência ao parto. Muito obrigada e uma boa noite.